Olá para você que está nos assistindo. Eu sou a Carla Alencar Eu sou a Lu Maria. e este é o Roda de Terapia. Aqui nós falamos sobre acontecimentos e comportamentos dentro de uma perspectiva terapêutica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse canal. A gente espera que esse conteúdo seja relevante e uma contribuição para a sua vida. Como energia de troca, a gente pede o seu like, que você compartilhe o nosso vídeo. Se não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho, manda o vídeo para todo mundo que pode se beneficiar dele. Bom, vocês estão vendo que tem hoje uma terceira pessoa na tela, é a nossa convidada, mas eu vou falar oi para a Lu e a Lu apresenta a nossa convidada para nós. Tudo bem, Lu? Tudo ótimo, só um pouquinho de rinite aqui, gente. Vou ficar cheirando um óleo essencial para ajudar, tá? Nosso primeiro vídeo do ano, começando com tudo. Trouxemos hoje uma convidada muito especial, Giselda Barbosa, que também é terapeuta, para contribuir aqui com muito conhecimento para que a gente levar até vocês. É isso aí. Giselda, seja bem-vinda. Muito obrigada por você ter vindo enriquecer o conteúdo desse canal. E a gente tem muito o que falar aqui hoje, né? Sim, obrigada, viu, meninas, pelo convite. Estou muito feliz de participar aqui, muito honrada, né, de participar por ser o primeiro do ano, né? Muito bacana. E é isso aí, vamos colocar aqui em prática esse assunto que a gente quer abordar hoje, que vai ser muito bacana. Bem. Bom, então deixa eu fazer a introdução já do que é que a gente está trazendo hoje para vocês. Pais são aqueles que geram ou aqueles que criam? Ou, reformulando a pergunta, são os doadores de óvulo e espermatozoide ou são os sustentadores das nossas necessidades materiais? Eu tenho certeza que você aí de casa já formulou uma resposta desde a minha primeira pergunta, mas eu vou mais fundo. É só isso? Ser pai e ser mãe é só isso? E ser filho? O que é ser filho? Então, hoje, com a presença da Gi aqui neste canal, nós vamos falar sobre o papel de cada um dentro da família. A gente vai entrar um pouquinho na terapia sistêmica, esse conteúdo tão rico e que tem tanto para ensinar para a gente com a ajuda da Giselda. Mas vamos começar entendendo o que é o sistema e o sistema familiar. Giselda, explica para a gente o que é um sistema e especificamente o sistema familiar, que é o que a gente vai tratar aqui hoje. Bacana. Isso aí, gente. O sistema familiar, ele é um grupo, né? Um grupo onde as pessoas se interagem ali nele. Uma troca, né, de energia. O que seria basicamente isso? O que compõe esse sistema, né? Vamos dizer assim, né? Ele é composto por um pai, por uma mãe e os filhos, todas as pessoas que compõem aquele sistema. Seria basicamente isso, ou seja, todos nós pertencemos a um sistema familiar. Todos nós viemos de um, não tem como, né? A gente está aqui vivendo a vida e não fazer parte de um sistema. Todos os Só seres humanos. para contextualizar bem o pessoal, Gisele, na verdade, na nossa vida, dentro de todas as nossas relações, a gente está sempre compondo sistemas, né? Todas as nossas relações são sistemas dentro das nossas vidas, tá correto? Gente, quem entende de terapia sistêmica aqui é a Giselda, mas vamos lá. Eu e a Lu, a gente arranha o negócio. Vamos lá. Agora, o sistema familiar é um deles, e eu acredito que o principal, a gente pode colocar o sistema familiar como o principal deles? Sim, porque ele vai ser a base para depois todos os outros sistemas onde a gente vai interagir. Por exemplo, a forma como eu interpretei esse sistema primário, né, que seria ali o meu sistema familiar, a forma como eu vivenciei aquilo ali, depois eu vou me relacionar depois no meu sistema, onde eu vou me casar, no meu trabalho, e assim vai, consequentemente, em todos os ambientes onde eu vou me relacionar. Seria isso. Então, ele é muito importante, né? Aham, aham. Tá. Ainda como um ensino assim de contextualização para a gente entrar em alguns exemplos práticos
de famílias, de desordens do sistema, Giselda, por que que é importante, dentro desse sistema, cada um tem o seu lugar, né? O pai, a mãe e os filhos. E por que é importante cada um ocupar o seu lugar? Parece uma pergunta óbvia, mas depois, lá na frente, vocês vão entender que tem muita coisa que sai da ordem, da função e do lugar. Mas vamos entender primeiro por que é importante. É de extrema importância, né? Se todos nós soubéssemos a importância que é essa ordem, e é tão interessante falar sobre isso, porque quando a gente não está nesse lugar, que é o nosso único lugar, é como se cada um tivesse seu lugar único. Ou seja, no sistema meu de origem, de onde eu vim, eu tenho meu lugar de filha. Então, lá nesse sistema, eu não posso chegar lá e querer ser maior que o meu pai, maior que a minha mãe. Então, ele causa muitas desordens nas nossas vidas. Digamos que praticamente todas as desordens que causa são originárias desse sistema, porque ele vai influenciar em tudo, tudo, tudo. Se eu saio do meu lugar, eu estou automaticamente ocupando o lugar de outra pessoa. E isso infringe as leis sistêmicas, né? Que não é um assunto para esse vídeo de hoje, mas também é interessante, mais para frente, quem quiser aprofundar, entender um pouco mais sobre isso. Então, o lugar é o principal. Posso dar um exemplo rapidinho sobre isso? Eu já ia Só falar, pra- Lu, se você quiser falar alguma coisa, você já me interrompe, Ana. Pois olha, chegou aqui. Eu lembro que há um tempo atrás eu vi a filha de um professor meu da escola falando que ele estava doente. No Facebook, eu não tenho contato com ela. E aí ela se referia a ele assim, ele é meu bebê. A filha falando do pai. Porque ele estava doente, então ele estava numa posição mais frágil, mais vulnerável. E ela se colocou, né? Se colocou, já estava nessa posição de eu sou mãe do meu pai, talvez, né? E a gente vê que ela tem eu, no caso, vejo que ela tem uma característica de muito forte, né? Assim, de força, lugar de força da heroína. E também tem outro caso de uma conhecida, não vou citar nomes porque vai que ela vê, né? Não vou citar quem é, mas que perdeu a mãe recentemente e aí ela publica nas suas redes sociais assim, eu não perdi a minha mãe, eu perdi uma filha. A filha falando da mãe. É esse tipo de situações que nós vamos trazer aqui do que é estar no seu lugar de força no sistema, né? Filha é filha, mãe é mãe, e se alguém se sente mãe da sua mãe, é sobre isso que nós vamos falar, certo? Estou correta? Perfeito, muito bons exemplos, Pronto. Alô, muito bom. Pois é. Exatamente sobre isso, né? Nesse caso, uma filha que está ali tratando a mãe como filha dela, ou seja, ela está dizendo o que para a vida, né? Como que eu vou ser mãe se eu já tenho uma filha? Entende? Só um Pode. complemento, que essa pessoa em específico, ela tem muitas doenças, inclusive a fibromialgia. E ela, depois que a mãe faleceu, ela teve uma filha, mas ainda assim, quando ela se refere à mãe, é sempre desse lugar de eu perdi uma filha. E aí ela tem, assim, ela faz tudo para todo mundo, ela não se coloca como um primeiro lugar, e ela tem muitas doenças, assim, físicas mesmo. Só para trazer aqui para exemplificar melhor. Sim, a Lu já Esse, entrou nas desordens, né? Ai, desculpa, amiga. É que a Lu já isso. entrou nas desordens. Não, Seria imagina, que é um bate-papo, é vida real. Os nossos seguidores, os nossos inscritos, eles sabem que aqui a gente não edita vídeo, não ensaia nada, e é isso aqui mesmo. E com certeza a informação que a gente entrega é o que é necessário para quem entrar em contato com esse vídeo. Mas vamos voltar lá. Às vezes, a pessoa que está começando a assistir esse vídeo, a gente ainda está bem no início dele, não entramos em tantos exemplos, pode, às vezes, estar assim, no exemplo da Lu, né? Ok, então, ela trata a mãe como filha. E aí? E aí? Qual o problema disso? Então, gente, tem todos. problema. Isso vai refletir a sua vida inteira. E essa desordem no sistema familiar, você vai jogar para a vida, né? Vai jogar para suas outras relações e isso vai tretar as suas outras relações. A gente está falando aqui, a Lu já citou a questão da saúde, né? A saúde da pessoa é comprometida.
A Giselda falou a possibilidade dela sequer conseguir ser mãe, porque já existe uma pessoa no lugar do filho, quer dizer, a mãe se tornou filha, né? Tá no lugar dela. Isso aí, gente, é inconscientemente, não é, Gi? Porque assim, eu posso falar assim, ah, mas é a minha filha, é a minha mãe, eu sei que é a minha mãe. Tá, você sabe no seu racional, no seu inconsciente, ele armazenou que aquela mãe tomou o papel de filha. É... Aliás, Lu, você tem essa informação se essa mulher é mãe? Ela teve Sim, filhos? Essa. sim, ela teve uma filha depois que a mãe faleceu. Teve, sim. Só que como é que a gente pode. Acho que eu não vou entrar nessa questão, não, porque aí vai para outras áreas, mas sim, ela teve uma filha depois que a mãe faleceu. Só que isso não interfere, ela continua mesmo com a filha, ela continua dizendo que quando ela relembra a morte da mãe, que perdeu uma filha, né? Que cuidou muito. E aí eu ia falar alguma coisa quando você estava falando, mas se eu lembrar, eu falo depois. Esqueci. Tá. Posso É, complementar? No caso, esse, claro. igual a Lu falou, né? E ela teve uma filha. Veja bem, provavelmente, para que ela teve uma filha? Para repetir o padrão dela que ela exerceu no sistema, ou seja, foi o que ela aprendeu. Veja bem como é doentio e repetitivo, né? Então, se ela cuidou da mãe, se ela foi feita, né, para cuidar da mãe, aí, mas aí às vezes ela não vai ter um filho, mas talvez ela vai ter. Se for muito forte esse padrão de repetição do que ela aprendeu, ela vai ter. Para quê? Para ela também ter alguém para cuidar dela. Exatamente o que ela fez para a mãe, ela A precisa, filha. né? Exato. Então, essa filha já vem com essa carga, sabe? Eu não posso ter a minha vida. Eu vou viver para você, para cuidar de você. Então, isso vai cada vez mais, sabe? Causando mais doenças, vai afunilando, né? Como se diz a questão ali, até chegar num ponto, talvez, de não ter mais força de vida, né? Que a gente fala. Que é o quê? Não Aham. conseguir mais gerar vida. Não ter filhos, né? Ou, enfim, são muitas desordens mesmo. É bem sério. Aham. Muito interessante, realmente, né? Aí, quando vem a filha é para cuidar dela, porque ela cuidou da mãe, agora a filha é para cuidar dela. Quer dizer, tá todo mundo fora do Vai papel. continuar E repetindo o padrão. provavelmente isso continua se repetindo até alguém se curar e quebrar Isso. o padrão, não é? Porque a pessoa que se cura, gente, tem isso, né? A Gi pode falar bem sobre isso para nós. A pessoa que se cura, ela quebra o padrão de todas as gerações que podem vir depois repetindo. Não é Sim. assim, Gi? Tem uma frase que talvez eu não vou falar ela corretamente, que é do Bert Hellinger, né? Que foi o criador, que na verdade ele não criou, ele observou, né? Então, ele observou essas leis e aí ele começou a colocar essas coisas no lugar. Você vê como que é tão interessante, né? Que ele, não é que ele criou algo, né? Ele observou o quê? A natureza do indivíduo, do ser humano. E foi observando tudo isso, né? Então, essa frase que ele fala, né? É assim: você é o sonho dos seus ancestrais. Por quê? Porque quando alguém começa a estudar esse tipo de coisa, né? Por exemplo, a Lu, a Carla, eu que me interesso por esse tipo de coisa, estudei sobre isso, você que está aqui vendo esse vídeo provavelmente também, é porque você já tem um chamado para olhar para esse sistema. Ou seja, você é o sonho dos seus ancestrais em que sentido? Seus ancestrais, eles estão ali presos naquilo, mas você tem a possibilidade, hoje com a internet, com tantos conhecimentos que nós temos, de adquirir esse conhecimento, né? Porque antigamente eles não tinham nenhuma revista para ler sobre isso. Como que era a vida deles, né? Então veja bem como que a vida foi facilitando para nós adquirir esse conhecimento e hoje poder estar aqui na internet, só escrever e achar um vídeo, poder trocar, né? Igual a gente está aqui conversando, uma agregar para a outra, né? Então a gente tem muita possibilidade. Então nós somos os sonhos dos nossos ancestrais por esse motivo. É muito bonito, né? Falar Sim, isso. com certeza. E assim, mas não só a questão de não ter acesso, mas a própria terapia sistêmica, ela é relativamente nova, não é, Gi? Ela não é tão antiga, sim? Não, né? Olha, assim, antiga sim, viu? É bem antiga. O Bert mesmo, ele morreu, se eu não me engano, em 2016.
não faz muito tempo, mas ele já estava com quase 100 anos, né? Com 90 e poucos anos. Então, dá para pegar o conteúdo dele, as obras dele, e esmiuçar bem para ver certinho. Não vou saber falar aqui a data, quando começou e tal. Mas o interessante é que ele foi observando tudo, né? Porque se você pegar a abordagem sistêmica, ela é o quê? Ela é uma base de tudo que já foi evoluindo a humanidade no sentido de autoconhecimento, de terapia, né? Aham, aham, Você pegar, você vai ver que é isso, ou seja, ele foi pegando um pouquinho de cada, né, lá dos estudos de Freud, aí do psicodrama, ele foi juntando tudo aquilo e de repente ele observou e viu que funcionava e começou a testar, né? Tudo que é novo a gente tem que testar, né? Aí ele aham, começou a testar e viu que aquilo funcionava, que aquilo era válido, né? Começou a estudar sobre isso. aham. Eu quero continuar aqui dentro dos exemplos de desordens, porque para que o nosso público possa identificar, às vezes, questões que até então eles tinham uma percepção de normalidade ou do tipo, isso aí não é nada não, isso aí é coisa à toa, e de repente a gente trazer esse alerta que pode salvar, vamos dizer assim, de questões maiores ou mais profundas no futuro. A Lu, se ela quiser também trazer, né, alguns questionamentos, alguns exemplos, mas muito próximos da filha que cuida do pai ou da mãe, eu vejo o filho que toma lugar do papai quando dorme com a mamãe. Isso, não sei se a Lu também já passou por isso, mas eu já passei, já vi muitas mães que dormem com seus filhos, né? Com seus filhos criança. E é claro, gente, isso é absolutamente inocente, a gente sabe disso, mas tem uma consequência. Os psicólogos sempre estão alertando sobre isso, e a terapia também diz, não pode. E agora, Gi, eu quero que você esclarece para o nosso público por que que é tão ruim filhos que dormem com as mães. Eu não vejo muito exemplo de filha que dorme com o pai, mas pode ser, né? Ou filhos que dormem no meio do casal, na cama do casal, no meio do casal. Nossa, tá uma chuva aqui, acho que a minha imagem até ficou um pouco. Começou uma chuva tão forte aqui. Enfim, aí a gente volta lá no início do nosso papo, né? A questão do lugar. Ou seja, quando eu pego um filho meu e eu coloco ele para dormir todas as noites comigo, quem é que dorme todas as noites com você? Não seria o seu marido? Ah, tudo bem, Gi, mas eu não tenho marido. E aí eu me sinto sozinha e vou colocar o meu filho ali para suprir esse vazio. Veja bem, isso não é saudável, né? Então, por mais que possa parecer inocente, né? Nossa, eu vou colocar meu filho aqui porque ele chora, porque isso. Você é o adulto da relação. Ela é uma criança. A criança ali, ela vai fazer o que o adulto vai orientar ela, né? Então, não é saudável. A mesma coisa entre casais, né? Você está colocando um filho ali no meio. Então, essa criança, ela pode também, depois, quando crescer, ter dificuldades, né? Para se relacionar na escola, sabe? São muitos efeitos negativos na vida do filho. O importante é ele sempre estar no cantinho dele, você educar ele como filho. A partir do momento que você começa a colocar ele no seu quarto, na sua cama, não é nada saudável. É um peso para a criança. Parece inocente, mas realmente é um peso para a criança. Isso vai se refletir na vida afetiva dele, futura, totalmente, né, Gisela? Também, né? Também vai refletir em tudo, sabe? Em todos os relacionamentos. Esse estar fora do seu lugar, ele vai refletir em todos os seus relacionamentos. Na sua interação depois, quando a criança estiver um pouquinho mais crescida, a hora que ela for interagir na escola, né? A hora que ela for depois no primeiro emprego, depois para se relacionar é mais forte ainda, porque aí ele começa realmente a sair da esfera ali do sistema familiar para montar o dele. Aí que começa a ficar mais agravante, porque não tem força, né? É como se. Isso. Para ter essa independência, né, de montar ou criar, não sei qual seria a palavra adequada aqui, o seu Isso, próprio sistema familiar, não é? exatamente. É bem. Atrapalha bastante a função Aham. ali.
É, Lu, você tem alguma pergunta? Não, eu tenho ainda sobre essa pessoa que eu citei, vou usar ela como exemplo aqui, ninguém vai saber quem é. Ai, Zé. Durante a gravidez, isso aí já se reflete também no casamento dela, ela é casada e tal. Ela disse que não tinha libido com o marido, né? Não tinha vontade de ter relação com o marido. E aí tem essa crença de que durante a gravidez a mulher não pode ter relação sexual com o marido, né? Que os médicos e os profissionais da saúde já dizem que é importante até para o parto. Só que aí ela trazia isso, de que não tinha nem vontade de ter relação com o marido, que já é um reflexo também dessa desordem no sistema, né? Porque Ah, a Verdade. gente consegue ver isso como uma estudiosa né, de quem busca esse conhecimento, a gente já consegue perceber essas dinâmicas. E Uhum. provavelmente vai ter mais desordem ainda com essa filha crescendo, né? Quando ela teve a filha, eu pensei exatamente isso, só que eu pensei o oposto, assim, já que ela perdeu a filha, ela teve outra para suprir essa coisa, mas fez tanto sentido você falando, Giselda, que agora a filha vai repetir o padrão, porque veja, se ela era mãe para ela da mãe, então ela não teve mãe, logo ela está precisando de alguém para ocupar esse lugar, e aí quem vai ocupar é a filha, e repete o padrão, até que alguém quebre esse ciclo, né? É só isso. Se eu tiver alguma pergunta, eu falo, tá, gente? É só que eu lembrei. Lu, deixa eu só entender. O exemplo que você deu, ela, no momento da gravidez, ela se desligou do seu papel de esposa e se tornou só mãe, é isso? Foi esse o exemplo que você deu? Ou eu entendi mal? Não, estou falando que já tem desordens no relacionamento afetivo dela, já que não tem libido ali entre. A gente sabe que num casal, Aham, se falta sexualidade, então tem treta. aham, É isso que eu estou falando, né? A pessoa não está no seu lugar de força no sistema, que é o quê? O lugar dela de filha, como a Giselda já falou, vai para o trabalho, vai para os relacionamentos, vai nas relações de amizade dela, ela é sempre aquela que está cuidando de todo mundo e não tem ninguém para cuidar dela. Então, isso Verdade. também se reflete no relacionamento, ou seja, já falta libido, esse casamento pode durar anos, mas não está saudável. Sim. Essa aham, parte da sexualidade que a Lu falou é um ótimo exemplo mesmo dessa desordem, entendeu? Porque a partir do momento, né, igual a Carla citou, né, a criança que dorme junto com os pais, por que que já está tendo que colocar uma criança no meio do casal? Provavelmente aquela mãe, ela não está tão disponível, veja bem, a função dela, mulher, ela está deixando de lado a função esposa, a função mulher, para ficar o quê? Somente na função de mãe, entendeu? De mãe. Aí ela foca só na criança para poder ocupar esse lugar somente de mãe e vai deixando o marido de lado. Consequentemente, a sexualidade começa, realmente, a libido vai lá no pé, começa a acabar 100%. E aí é onde ocorre outras desordens, né? Traições, enfim. Como se diz, começa com uma coisa simples e vai virando um monte de coisa que é os problemas do dia a dia de todos os casais, de todas as famílias, né? Que a gente vê. aham, aham. Giselda, assim, a gente está falando até aqui e a gente na contextualização, a gente falou o que que é o sistema familiar, né? Então, basicamente, o pai, a mãe e o filho ou os filhos, tá? Mas a gente sabe que as formas de família hoje, elas são muitas, elas são diversas, assim, tipo casais homoafetivos, tanto homens quanto mulheres. A mãe que o pai não quis saber, sumiu no mundo, ou de repente já faleceu, né? A mãe solteira ou mãe viúva, que mais? Os casais que se divorciaram e agora, além do papai e da mamãe, tem o padrasto e a madrasta. Eu queria que a gente desse uma geral do tipo assim, tá, então vamos entender, é necessário que haja uma função paterna, uma função materna e a função dos filhos, porque ser filho também é uma função dentro desse sistema, correto? Correto. Tá. Uma mãe solteira ou viúva ou divorciada que o pai já não quer saber que seja,
como que ela supre a função paterna para não faltar isso para o filho? O que é que ela pode fazer? Vamos começar desse exemplo, porque com certeza tem alguém aí nos assistindo que pode estar fazendo essa pergunta. Falou assim, mas e aí? Eu não tenho o meu marido aqui do lado, eu não tenho o pai do meu filho. Sim, isso é muito comum, né, no Brasil. Muitas mulheres, né, que criam seus filhos sozinhas, né? A mulher que ela não tem o marido, sei lá, por motivos que divorciou ou que o marido faleceu, enfim, ela vai fazer a função dos dois. Fica um tanto quanto, por isso que realmente é pesado, né, para a mãe que cuida de um filho solo, né? Justamente por isso, porque ela tem que exercer as duas funções da melhor forma ali em equilíbrio. E não é só essa função, né? Ela não vai somente ser pai e mãe, ela tem que lembrar ainda que ela tem a função mulher, a função filha. É algo bem complexo, mas dá para ela dar essa atenção para o filho dessa forma. Ou Para seja, não ela vai. faltar, não haver falta para o filho. Tá, mas o Exato. que é a função materna? Como que a gente poderia determinar o que é uma função materna? Até para a gente colocar que cada um está no seu lugar. O que é a Certo. função materna e o que é a função paterna? A função paterna é mais o cuidado, o nutrir, é a forma como você vai, é a parte mais yin, né? A parte mais feminina. Como que você vai olhar ali para aquele filho? A parte de ser mais dócil com ele, de cuidar, de nutrir mesmo. Seria essa nutrição, não somente da comida, né? A nutrição emocional. Uhum. Aí a função paterna vai ser mais a parte de você incentivar ele para a vida, incentivar ele para o trabalho, né? Quando ele começar ali a ficar mais, um pouquinho maior, incentivar ele a ter outros amigos e não ficar só na esfera da mãe, para ele começar, por exemplo, a sair para a rua, ir num coleguinha, né? Interagir, começar a ter esse vínculo com pessoas diferentes. Por quê? A criança, ela começa ali no sistema, de início, ela só entende que quando ela é bebê, ela só entende que ela tem mãe, né? Aliás, ela acha que ela é vinculada com a mãe. A partir do momento Uhum. que ela começa a ficar um pouquinho maior, ela já começa a ver o quê? O diferente, ali por volta dos 4 anos de idade, ela já começa a ver o diferente, que é o quê? O pai. O que é esse diferente? É alguém que é diferente da mãe, que ele achava que era um só com ele. Então, ela começa, né, a identificar essas funções. O que é uma coisa, o que é outra? E esse sair para fora, que é o que a gente fala, sair da esfera doméstica, da mãe, porque a mãe é isso aqui, é segurar no colo, né? Tá próximo, é nutrir. Então, ela tem muita dificuldade de deixar esse filho se afastar dela. Aí, quando ele Uhum. começa a ficar um pouquinho maior, né? Suponhamos ali, sei lá, 7 anos, 8 anos, ela deixar ele sair para brincar, ela deixar ele, não ser aquela mãe tão protetora, sabe? Porque a gente vê muito isso, né? Óbvio, né? Aham. Que gera esse medo, né, do filho sair, nossa, aí começa a ficar aquela preocupação, aquela coisa, não. Então, a função paterna é dar essa liberdade, sabe, para o filho, permitir que ele se aventure no mundo, sabe, que ele saia da esfera da mãe, para ele Ah, poder ter essa segurança depois de aham. bem, né, de conseguir trabalhar, de fazer dinheiro, vai refletir um monte de coisa lá na frente também. Aham. Giselda, quando essa mulher traz o padrasto para dentro do sistema, o padrasto não é o pai. E aquela criança pode não receber bem o padrasto. A função paterna ainda é da mãe, ela ainda tem que acumular esses dois papéis, porque ela é a mãe e aquele não é o pai, né? E o filho também não reconhece, porque algumas crianças começam a reconhecer o padrasto como pai, né? Como a Sim. figura feminina. E aí, nesse exemplo, Aí o padrasto vai começar a exercer essa função paterna. É natural. Porque muitas vezes a gente recebe essa pergunta, né? Ah, mas eu não conheci o meu pai. Eu nasci, nunca convivi com meu pai. Alguém fez essa função paterna. Às vezes pode ser até uma avó, uma tia, entendeu? Que substitui esse lugar. Que é esse lugar? É isso que eu falei, de incentivar a mandar pessoa a para ver a vida. isso, Aham. Então, não necessariamente, não vai ser um homem que vai estar ali, que vai ser o marido daquela mulher. Mas aí, nesse exemplo que você deu, se ela casar novamente e tiver um esposo, aí é natural que a criança vai começar a ver aquela pessoa como pai, no sentido assim, não biológico. Ele vai começar a incentivar esse menino, né, que começa a crescer,
Por exemplo, na hora que ele começa a entrar na adolescência, ele vai se aproximar mais de quem? Do homem, né? Desse homem que está ali na função de pai, para orientar ele sobre sexualidade, sobre amizades, né? Essa coisa toda que a gente vê aí com os adolescentes, né? Então é bem comum também. Até porque a gente também, outro exemplo que eu dei aqui, que a gente ainda não entrou nele, mas são os casais homoafetivos, né? Sempre vai ter um que vai desempenhar, não tem a ver com o sexo da pessoa, com o gênero, vamos dizer assim. Sempre tem um que vai desempenhar mais a função materna e outro que vai desempenhar a função paterna, não é isso? Sim, um vai desenvolver mais ali o lado mais masculino e o outro lado mais feminino. E aí vai fazer um equilíbrio na relação naturalmente. Por isso que tem muitos, né, que têm filhos, é super natural também. Isso aí é bem comum. Aham. Aí esse equilíbrio. Aham. E a gente até pode dizer aqui, porque existe muito questionamento assim. Eu já vi muito por aí, tipo assim, ai, como que fica a cabeça de uma criança e de entender que ela tem dois pais? Gente, não tem nada demais, a criança entende, ela vai perceber isso, e cada um vai ter a sua função ali. Não é isso que treta o filho, não. Eu garanto que um casal, homem e mulher, que não vive em paz, que vive em briga, que vive ali se agredindo, xingando um ao outro, agressão psicológica ou física e tal, e isso aí acaba muito mais com a cabecinha do filho do que um casal homoafetivo que se ama, que respeita um ao outro e cada um está cumprindo o seu papel, né? Um fazendo a função de mãe, o outro fazendo a função de pai, e como a Giselda explicou aqui para nós, isso não tem a ver com o sexo de nascimento, né? Giselda, que eu. Bom, para a gente fechar esse raciocínio, a gente está falando sobre ser mãe, trazer para si é o cuidado, é o maternar, é o alimentar, né? E ensinar a se relacionar, essa sensibilidade, a se conectar emocionalmente, esse é o papel da mãe. Lúcia, se você quiser entrar também para acrescentar alguma coisa. E o ser pai é mandar para a vida, né? Dar aquela energia de vai para a vida, enfim, de incentivar, né? Então, essas são as funções. Mas ser filho também é uma função, né? Também. E aí, eu quero que você fale sobre a função de ser filho, só que antes eu vou dar um recadinho aqui para o pessoal, e logo você responde. Lúcia, você quer fazer algum acréscimo antes de eu dar o recado ou não? Eu quero fazer uma pergunta. Não, então deixa eu perguntar. Faz. Daí depois a Giselda responde. Pronto, é isso. Hoje vai ser assim. Para aproveitar que você vai falar da função filho e também falar como que seria o sistema quando a pessoa é adotada, que eu acho que isso é interessante, que as pessoas também podem, que foi até o que a Carla introduziu no vídeo, né? Assim, pai é o que dá vida, é o que cria. Como é que fica essa situação no sistema? Eu acho interessante falar isso, tá bom? Aí você vai preparando aí a resposta. Deixa eu só dar o recadinho aqui. Gente, eu sou terapeuta, a Lu é terapeuta e a Giselda é terapeuta. Nós somos 3 terapeutas, aliás, somos colegas de turma, né? Estudamos juntas, temos a nossa formação junto. Claro que cada uma tem outras formações, mas nos conhecemos através do curso que nos certificou, que nos tornou terapeuta. Então, nós 3 somos terapeutas integrativas. E a gente faz atendimento particular, inclusive online, para qualquer lugar no Brasil. Então, o nosso contato fica aqui na legenda deste vídeo. Lá vai estar as nossas redes sociais, todos os nossos contatos, para vocês tanto acompanharem a gente, os nossos outros conteúdos, quanto, de repente, quiser marcar uma sessão ou conversar com a gente, né? Trocar uma ideia a respeito de alguma coisa, a gente está à disposição. Eu, além de terapeuta, eu sou astróloga e também faço palestras se precisar. A Lu, terapeuta, faz os atendimentos dela
e a Giselda a Giselda tem um canal no YouTube, tem o Instagram dela, Eu Giselda. Você faz palestra também? Não, Não. nunca fiz não, amiga. Eu comecei com o canal lá no YouTube, né? Que é o meu nome, Giselda B. Pereira. E tem o Insta lá, onde eu comecei também a divulgar bastante coisa, né, sobre terapia. Eu falo muito também da mente inconsciente, de como a gente entra em contato com esse mundo interno nosso, como que a gente se relaciona com tudo isso, encontrar essas respostas, né, que é tão oculta aí da gente, né? Como que a gente faz para conseguir essas informações, né? E tirar a gente dessas situações de dores aí que a gente se encontra. Então, é bem amplo, assim, o trabalho que eu venho fazendo. Aham. O canal da Giselda é bem legal, gente. É mais um formato podcast e são vídeos curtos. Sim, Então, é coisa assim, você tá lavando a louça e tá ouvindo, né, Gi? Você tá é, fazendo outras coisas e tá pegando o conteúdo. sim. Tem poucos vídeos lá que eu iniciei agora no começo do ano, mas eu tô colocando um vídeo por dia, né, durante a semana. Então, são 5 vídeos por semana. E são conteúdos bem rápidos ali, curtos, mas conteúdos que agregam, tudo nesse contexto, né? Da gente Uhum. entender o nosso sistema, entender o nosso mundo adulto, entender o nosso mundo infantil, mente, inconsciente. Mais para frente também quero abordar outros assuntos. Isso aí. Então, Tá? vamos responder a dúvida. Qual que é a função do filho e a da Da adoção, Lu? né? Isso. Então, a função do filho dentro de um sistema é ser apenas filho. Olha só que resposta vaga, né? Digamos assim. Mas é muito isso, né? Porque o que que acontece? Se vocês observarem, né? Quando a gente começa a crescer no sistema familiar, papai e mamãe, o que que o filho tem o hábito de fazer? Quando eu vejo, por exemplo, a minha mãe triste porque o meu pai, teoricamente ali, sei lá, eles tiveram uma discussão. O natural, né, que a gente vê em todas as famílias isso, é a criança ela tomar a dor de um, acusar o outro, né? Então você veja bem, ela começa a entrar no meio da relação. Ela não consegue olhar para aquele casal, aquele homem e aquela mulher, que são duas pessoas comuns, né? A gente costuma falar muito isso, né? É um homem e uma mulher comum. O que que seria isso? Eu tô aqui, uma mulher comum, de repente eu tenho um filho, eu não viro uma deusa, sei lá, algo sobrenatural, nossa, agora eu sou mãe, né? Não, eu sou uma mulher comum, ou seja, eu tenho as minhas falhas, tenho um monte de defeitos, né, como qualquer outra pessoa, erro, né, como qualquer outra pessoa, porque a gente está aqui na vida para viver, e você não tem como saber o que que você vai fazer e acertar 100%. Isso não existe com ninguém, né? Então, o filho, ele costuma sair da sua postura de que forma? Entrando nesse meio desse relacionamento e tomando a dor ou do pai ou da mãe, né? E aí você entra num jogo, né, ali que vai totalmente te colocar numa situação, de novo, nas desordens. Você vai entrar nas desordens. Porque a partir do momento que eu olho para minha mãe e vejo ela como, sei lá, vamos supor que é um relacionamento onde eu tenho uma mãe ah, que é agredida pelo pai, né? Sei lá, um pai mais complicado, um pai que bebe, sei lá, e uma mãe ali onde ela é oprimida, digamos assim. Uhum. O que que vai acontecer? O filho ele vai tomar essas dores da mãe, né? Normalmente, vai querer defender a mãe. A partir do momento que ele faz isso, ele está indo contra o próprio pai, ou seja, contra ele mesmo, porque nós somos 50% nossa mãe, 50% nosso pai. Então, veja bem, é muito complexo falar sobre isso, porque como que eu vou ver algo assim e eu não vou interferir? Aí você tem que procurar realmente ajuda, né? Quando é um caso, um exemplo desse que eu dei, realmente você precisa de ajuda, porque você não vai, obviamente, deixar ali agressões acontecer nesse contexto. Mas o que eu estou querendo explicar é você não sair da sua função de filho, ou seja, ali você tem que olhar aquele homem e aquela mulher como dois adultos que estão ali se relacionando e que eles são capazes de resolver a vida dele. E não que você precisa tomar as dores de um, defender o outro, odiar o outro, ter pena do outro, ou seja, uma vítima e um acusador, né? E aí você entra num triângulo dramático, que a gente chama, né? E você começa a participar daquela coisa ali e você fica de que forma? Sai do teu lugar. Saindo do teu lugar, você vai perder a sua força. Você vai ficar de novo nas desordens que a gente citou lá no início.
Deu para entender? Até me ocorreu algumas anotações mentais aqui, mas fala primeiro, Gi, da questão da adoção e aí a gente volta nisso. Ah, sim. A adoção é a mesma coisa. Você vai sempre o que vem primeiro é quem te gerou. Então, a sua genética é mais importante do que aquele sistema que você faz parte agora. Então, uma criança que ela foi adotada e está em um novo sistema, ou seja, ela nasceu em um, mas ela foi para outro. O que que vai acontecer? Aqueles pais que adotaram essa criança, ele tem que respeitar primeiro aquele sistema de origem e a criança também. É um pouco mais complexo, ou seja, a gente já tem um monte de desordem, né? Quando você é adotado, você ainda tem que lidar com dois sistemas. O sistema que te deu a vida, porque você só existe porque esses Ele não pais, deixou de existir, né? ele não vai sumir, exatamente. Então, você precisa respeitar aquele sistema. Tanto a criança que foi doada, como os pais também que agora estão com essa criança no sistema. Ela tem que olhar para aqueles pais, né, como se fosse assim. Ela tem que olhar para aqueles pais e ser gratos a esses pais que geraram aquela vida e deram a oportunidade desse casal ter pais, né? Porque se esse casal precisou adotar é porque ele não tinha a possibilidade de gerar um filho. Então, veja bem, olha só como que é importante, né? Sempre olhar para quem deu a vida como grande, como importante. E a criança, a mesma coisa. Não é o que a gente vê muito, né? Normalmente, quem é adotado, às vezes olha para esse sistema onde gerou a vida, né? Que deu a vida a ele, e a gente vê críticas, né? Vê lamentações. É óbvio que não é fácil, né? Lidar com isso, né? Saber que você teve um pai e uma mãe e que te deu. Mas tudo depende da perspectiva em que você olha. Porque se você olhar para esse pai e essa mãe e entender toda essa abordagem que a gente está falando aqui, você vai conseguir admirá-los, amá-los. Por quê? Porque você pode olhar para esse pai e para essa mãe e dizer assim: vocês me deram porque me amavam. Ou seja, vocês me deram porque não tinham condições. Veja que é um ato de amor. Se eu não tenho condições de cuidar de uma criança, eu pego ela e dou para quem tem a possibilidade. É um ato de amor. Mas, normalmente, com os nossos julgamentos e as nossas dores, a gente não pensa assim, né? Então, por isso que precisa procurar compreender melhor o próximo, né? Sempre. Aham. Eu estava pensando exatamente isso aqui, é porque assim, quando a gente fala, né, aqui falando, nós, como pessoas adultas e racionais, é muito fácil entender. Então, por exemplo, alguém pode ouvir a Carla, a Lu, a Gi tá falando aí, olha, você não pode interferir nos problemas conjugais do seu pai e da sua mãe. Isso é uma desordem do sistema e isso traz consequências, inclusive, para a sua vida particular. Ok, a Carla adulta entende isso. Só que o que pode ter acontecido comigo ou com quem está assistindo o vídeo? Aquela criança, ela absorveu tanto dos problemas conjugais do pai que aí já aconteceu uma desordem inconsciente e agora ela não sabe sair desse lugar. Eu vou dar um exemplo prático de um cliente, né, que eu cuidei. Ele via muito o pai chegar alcoolizado em casa e ser agressivo. Então ele internalizou aquilo, né, que ele deveria proteger a mãe. Ele internalizou aquilo. Quando criança, ele não podia fazer alguma coisa, mas ele internalizou que a mãe era frágil e que ele deveria protegê-la. Hoje, ele vem para a terapia porque ele tem questões afetivas para olhar, ele não consegue se desenrolar afetivamente, a vida afetiva dele é um caos. Mas por quê? Porque ele ainda está nesse lugar. A mãe, ele tomou o lugar do pai porque ele tem que proteger a mãe. Ele ainda está entrando no meio do casal porque a criança trouxe isso para a vida dele. Então, não tem a ver com o nosso racional, com aquilo que eu sou capaz de entender na minha adultidade, mas com aquilo que eu trouxe no meu sistema emocional infantil. E aí, o que resolve isso? O que, Lu? O que resolve isso?
Terapia. Terapia, a palavrinha mágica, gente. Então, Perfeito. tudo que a gente está falando aqui não nem sempre é uma coisa que vai falar assim, entendi tudo. Eu assisti o vídeo lá do Roda de Terapia, elas ensinaram assim, entendi tudo. Tá, mas alguma coisa pode estar tão internalizada e pode estar tretando tanto a sua vida hoje, e talvez é por causa de questões lá atrás dessas desordens que aconteceram. Sim, é muito bom o exemplo que você deu, né? E a gente vê muito isso, né? Em todos os atendimentos que eu faço, as desordens estão ali, né? Às vezes vai ser desse exemplo que você deu, às vezes é um outro caso, mas sempre nós vamos ficar presos, sempre a gente vai precisar voltar nessa base de dados, né? Que a gente fala, né? Porque a gente não falou no começo, né? Que é a fase de molde, né? Então você já foi moldado da gestação. Ali, a partir do momento que você entrou no ventre da sua mãe, até o momento, ali, até por volta, a psicanálise escreve até por volta de 7 anos, né? 6, 7 anos de idade, né? E então você já foi moldado. O que seria isso? Você foi moldado com seus genes, né? Com os genes que veio dos seus ancestrais, da genética, todo o mundo emocional da sua mãe, que você captou ali na gestação, depois todo o ambiente que você foi cuidado, né, ali que você cresceu, se você teve um pai que foi presente ou não, se teve um ambiente igual esse cliente da Carla, né, com agressões. Então, veja bem, tudo isso vai te moldando. Olha só como que é, né? Aí você vai absorvendo tudo aquilo ali. Aí tudo vai ser conforme a criança foi interpretando aquilo, né? Porque às vezes uma mãe vai ter 5 filhos, um vai ver aquele Cada pai um. como coitado, o outro vai ver como um monstro, né? Sei lá, né? Então, vai muito também sobre isso. E depois a gente vai só replicar isso na nossa vida adulta, né? De diversas formas. De diversas formas, Assim, esse é só um exemplo, mas pode acontecer muito. Inclusive, um dos exemplos que a gente citou aqui, né, Gi, do casal que coloca o filho voltando ainda para dormir entre ele. Aí você falou, se isso já está acontecendo, a sexualidade do casal pode estar problemática. A mãe pode estar fazendo isso para não ter que ter relação com o pai, é a desculpa. Só que o filho, ele não sabe conscientemente, mas no inconsciente ele sabe que ele tem um papel ali, que ele tem que ficar no meio do casal para proteger a mamãe. A gente entra de novo nesse exemplo. E como que vai ser a vida adulta? E a sexualidade dessa criança lá na frente? Porque um dia ele vai ser um adulto, que vai se relacionar com outras pessoas, que vai ter que ter uma vida sexual. Como que vai ser isso? Né? Então, isso tudo é preciso ser visto. E só para finalizar, eu vi um vídeo há pouco tempo do Fernando Freitas, e ele falando exatamente que um casal nunca, nunca deve falar sobre os seus problemas conjugais com os seus filhos. Nunca. Verdade. E eu já vi muito isso, inclusive de contar problemas sexuais para criança. Gente, por favor, não façam isso. Assim, tá feito, ok. A gente sempre age dentro da consciência que a gente tem no momento, mas não faça mais. Não é responsabilidade do seu filho. Legal, eu cheguei nisso aqui agora. Filho não é amigo. Filho não é seu amiguinho. Não é. Vai procurar suas amigas, vai procurar os seus amigos. O seu filho, ele não tem esse lugar. O lugar dele é o de ser filho. Você não tem que falar da sua vida sexual com o seu filho. Uhum. Né, Tem uns Gi? que transformam os filhos em terapeutas até, né? Melhor amigo. Não, eu preciso da minha filha para falar comigo, eu preciso do meu filho. Então começa a ficar muito pesado. Eu já ouvi uma história uma vez, nem foi em terapia, foi uma amiga que falou assim que a mãe dela abriu uma revista pornô para ela. Nossa, não sei se pode falar essa palavra aqui. Abriu uma revista de conteúdo adulto para ela e ficou mostrando, falando assim aqui, ó, seu pai tá querendo que eu faça isso aqui, ó. Gente, você ferra com a cabeça da criança. Muito disfuncional, né? Muito disfuncional. Então, assim, seu filho é filho, não é seu amiguinho. Procure amigos.
Procure terapeuta se você não tem amigos. Ou então, sei lá, vai escrever no diário, meu querido diário, mas não faça isso com seu filho, né? Agora, o filho também tem uma outra função, né, Gi? Que é exatamente como a gente falou do pai, que é de mandar para a vida, o filho também tem essa função de levar o que ele aprendeu para a vida. Ele tem que ir para a vida. A função, isso é bom esclarecer, porque tem muita gente que acha que filho tem obrigação de continuar cuidando dos seus pais. Fala um Isso é. pouquinho sobre isso para nós. Isso aí é muito comum também, né? Principalmente em países de terceiro mundo, né? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, os pais, eles são mal vistos, digamos assim, né? Se um filho já tiver ali com um pouco mais de 16 anos e ainda estiver dentro de casa, lá não é comum. Aqui no Brasil, em países de terceiro mundo, isso já é totalmente oposto, né? A gente vê muito e cada vez mais, né? Pessoas aí com 30 anos, ai, meu menino, você vai ver, tem 40 anos morando com os pais, né? Então, o que que acontece? Esse filho, ele está num sistema aonde provavelmente ele está ocupando um lugar que não é dele, né? Porque os pais é uma passagem, né? O filho, ele vai passar pelos pais, não é que ele vai deixar de ser filho e abandonar os pais. Aham. Eu tenho um pouquinho de dificuldade de entender isso, né? Não, a partir do momento que eu sou adulta, né? Que eu já estou no meu trabalho, fazendo o meu dinheiro, eu vou o quê? Construir a minha família. Ou seja, vou montar um novo sistema. O meu sistema de origem, ele para sempre vai estar ali. Os meus pais são a minha referência, né? A eles eu devo o quê? A vida. E isso não tem como pagar. Eu não consigo pagar a vida, né? Então, é uma passagem. Você passa na vida dos teus pais e você vai honrá-los como? Levando a genética deles para frente, né? Ou seja, gerando mais vida. Seria basicamente isso, né? E normalmente a gente não vê isso acontecer, não. É outra desordem também, bem comum nas famílias. Uhum. Quer dar Só um exemplo? para você quer, Tem tá? meus Só para exemplos. pontuar que essa também é uma das funções do filho, né? É ir para a vida e formar o seu próprio sistema, levando aquilo que ele aprendeu, os valores, os princípios, e isso também é uma função de filho. Lu, pode falar. Eu ia dar um exemplo sobre isso, né? Eu tinha até notado aqui, filhos que querem devolver para os pais alguma coisa, ou filhos que, eu vou cuidar dos meus pais porque eles cuidaram de mim, como se isso fosse uma função do filho. E aí até que é por isso que normaliza aquilo de, eu sou quase mãe dos meus pais, ou filho, Uhum. pai dos meus pais, né? É. Que eu conheço uma pessoa que meio que tá parando, mas esteve nesse processo de querer dar para os pais, aí fez um empréstimo assim, de mais de 100 mil para comprar uma casa para os pais que eles não pediram, né? Claro, tem aquele desejo de melhorar a vida, né, dos pais. Só que a mãe começou a reclamar, né? Ai, porque essa casa é isso, que é aquilo, e a pessoa começa a se sentir mal, porque ela nunca está satisfeita, não sei o quê. Aí o que que fez? Pegou outro empréstimo para reformar a antiga casa que eles tinham, né, que foi mudada. E aí eles estão lá nessa outra casa e continua do mesmo jeito, essa mãe reclamando, porque as dores dela não vão ser preenchidas pelo que o filho faz, e ele, para quem entende um pouquinho de constelação, você vê nitidamente uma tentativa de querer devolver para os pais, querer satisfazer essa mãe, tem uma dorzinha bem grande ali, né, assim, das rupturas que tem, e aí você olha para a vida da pessoa, teve um período que ele estava endividado, assim, precisando de ajuda de outras pessoas da família para poder suprir a sua própria família, porque não estava dando conta. Por quê? Porque estava voltado, né? Está voltado para os pais, querendo devolver para os pais o que recebeu, e a vida não tem como você devolver de volta, né? Que na constelação a gente aprende isso, que a gente devolve para os nossos pais, levando a vida adiante, seja com os nossos filhos, pessoinhas, ou seja, com projetos, né? Porque também é importante dizer que pode ter pessoas que não queiram ter filhos, mas projetos também são filhos, né?
empresa, trabalho e etc. E aí eu só queria também lembrar que é uma desordem, eu acho, não sei se seria assim, a gente pode me corrigir depois, quando um dos pais, se separados ou não, fica falando mal para a criança do outro pai, sabe? Ah, você puxou a raça ruim do seu pai. Ai, porque seu pai é isso, porque seu pai é aquilo, porque a criança, ela é filha dos dois, ela é metade, né, de cada um. Então, quando a criança ouve isso do seu pai, ela, né, vai excluindo esse pai ou essa mãe, né, porque pode ser o contrário também, ou então vai também nutrindo contra si mesmo sentimentos de rejeição, né, contra essa parte que tem em mim, que é do meu pai ou da minha mãe. Então, acho que é importante também trazer nesse vídeo, já que a gente está falando de constelação, sobre isso, né, que Bem legal. não importa se você acha que fez uma má escolha para o pai do seu filho, né, escolheu mal, mas ele é pai dessa criança, ela tem 50% dele ali e ela tem que amar esse 50%, né, para ser completa. Aí, só antes também, que você falou sobre função, né, quando a mãe, que é mãe solo, tem que fazer as duas funções, eu queria lembrar que se essa mãe, por alguma razão, está solo, já é uma amostra de desordem no sistema, não é? Sim, Já é uma amostra. Ela ter que desempenhar esses dois papéis, essas duas funções, é já um indicativo de, opa, o que está emaranhado no meu sistema para eu estar fazendo isso. Só quis trazer aqui, foi falado antes, mas eu quis trazer nesse momento. Então, são coisas que eu considero importante trazer também. legal. Isso mesmo, é bem colocado, todos os exemplos que você deu, né? Bem bacana. E essa dinâmica que você comentou do início, né? De um filho que está sempre colocando dinheiro ali, devolvendo para os pais, provavelmente essa pessoa carrega uma dinâmica de culpa, né? Ou seja, agora eu carrego uma culpa tão grande que eu tenho que te devolver algo, né? Se for investigar, é quase certeza que é isso, né? No outro caso aí da mãe, né, das mães solos, realmente, é isso também. Porque é que essa mulher ela não consegue ter um vínculo saudável com o masculino? O que que aconteceu com esse masculino lá no sistema de origem dela? O que que ela ouviu essa mãe falar de homem, né? Que é o mesmo exemplo que você deu também da criança que vê o pai ah, sendo criticado, né? Mães que se separam e fica fazendo todo esse tipo de é natural, porque a pessoa teve o relacionamento dela e ela vai ter raiva, né, daquele homem, né? Só que veja bem, ela tem raiva do marido. A criança não tem nada a ver com isso, né? E aí ela começa também a colocar uma ideia ali de que aquele homem, que é o pai também, né, destruindo aquele masculino, né? Então é algo assim que a gente tem que estar atento, né? Todos nós, quem estiver vendo o vídeo, né? Tá atento a isso. Pode ser coisa assim simples, né? Mas, por exemplo, se você vê uma irmã sua que tem filho, alguém que tem fazendo esse tipo de coisa, já é algo para você falar, olha, não é muito legal isso, né? Porque a criança ela vai crescer com que ideia sobre aquele pai, né? E ela não tem culpa que a mãe escolheu aquele homem. Ele veio depois, o filho veio depois, né? Então, veja bem, dois adultos se conheceram, tiveram um relacionamento, não deu certo, aí agora eu não vou poder ter o meu pai, porque ele foi ruim para minha mãe. Então, né, vira uma bagunça. Por isso que é legal a gente entender sobre isso. Aham. Quer falar, Lembrei, Lu? lembrei só de mais uma coisinha que eu acho Ah, importante trazer, que a Gi me fez lembrar, é quando, acho que até a gente falou antes, né? Quando a mãe se direciona para o filho e esquece do casamento, porque a Ju falou assim, o filho veio depois, que é importante, assim, quando o filho nasce, sim, tem aquele momento de dedicação ao filho, de que ele tem mesmo que ser, né, está dependente da mãe, dos pais, e precisa de uma atenção, mas que tenha-se essa consciência de que o filho não é para o casal, e que é importante cuidar da relação, porque em algum momento esse filho para ser, né, saudável e para a vida, e esse casal fica. E aí acontece muito, né, dos pais se dedicar excessivamente aos filhos, e aí quando fica ali só o casal tendo que ver a cria ir-se embora, eles não sabem mais o que fazer enquanto casal, porque não cuidou da relação. Porque também tem isso, né, a relação do casal e os filhos é para a vida. Então, também é importante trazer aqui bem rapidinho sobre isso, né, assim, que os filhos é para a vida, é emprestado. Acho que eu já ouvi isso em algum canto.
E é preciso também cuidar da relação do casal para que nesse momento de partida dos filhos para a vida, eles não se percam, né, no relacionamento. Só isso mesmo. Acabei. Esse termo, os filhos é emprestado, eu não sei se fui eu que já te falei, mas eu sempre tive essa concepção que filho é de Deus. Ele só deu para aquela família ali, cuida aqui, né, para dar essa base e mandar para cumprir o papel dele na vida. Mas o filho não é da mãe e nem do pai, né? Cada um é um ser humano e a gente vem de Deus e volta para Deus, assim, sem entrar aqui num conteúdo religioso, porque não é essa a questão, mas dentro da espiritualidade, né? Porque nós viemos do espiritual e voltaremos para lá. Sem dúvidas. O tema está muito bom, dá muito para falar. Nosso tempo está estourado, mas eu queria passar muito rapidinho, porque eu acho que isso é muito importante, a necessidade, porque assim, tem pessoas que trazem tantas dores da infância por causa do pai ou por causa da mãe, e que não consegue respeitar aquele pai ou respeitar aquela mãe, o honrar pai e mãe. E por que que isso é importante? Isso não é só bíblico, e voltando, tá parecendo que eu estou pregando aqui, né? Isso não é só bíblico, mas honrar pai e mãe é, é fundamental para você ter sucesso e felicidade na sua vida. Se você não consegue honrar a função, não é honrar o homem que é falho, que cometeu erro, que pode ter sido abusador, que pode ter feito coisas horríveis, que pode ter sido ausente, ou a mulher a mesma coisa, de repente foi uma mãe narcisista, uma mãe que nunca foi mãe de verdade, mas honrar a função daquelas pessoas, honrar o fato deles terem te dado a vida, que é o bem maior, que não pode ser pago, como a Gi já falou aqui nesse vídeo. Se você não consegue se colocar dentro do seu lugar no sistema, e isso faz parte de ocupar o seu lugar no sistema, e honrar os seus pais, a função deles de ser pai e mãe, e aqui nós estamos falando dos biológicos mesmo, provavelmente você nunca vai conseguir ter sucesso na sua vida e nem ser uma pessoa realizada. Sem dúvidas, é isso mesmo. É muito importante. Quer acrescentar, Lu? Eu vou acrescentar bem rapidinho, só com o que eu estava vendo a live justamente da Daniela sobre tomar os pais, e eu achei fantástico o que ela trouxe. Que assim, essa parte de honrar os pais não é assim, pelos pais, mas é porque você só toma a sua vida, você só vive a sua vida se você honrar seus pais ou tomar os pais, que é o termo que se usa na constelação. E aí ela falou assim, para explicar, né, que aqui tem uma garrafa, dentro da garrafa tem a água é a vida. E você só toma a água se você for por meio da garrafa. Então, assim, tomar os pais é tomar a vida. Você só pode tomar a sua vida se você tomar seus pais, se você honrar seus pais. Esse não é um processo fácil, não é um processo rápido, é preciso chorar muitas dores, mas é possível e é muito libertador para quem está nesse processo já há uns 3 anos e assim cada vez mais aprofundando as camadinhas. Não tem nada melhor, não tem nada melhor do que você ir para o autoconhecimento, para o autodescobrimento, você ir tirando essas suas camadas e você ir tomando essa vida, né? Porque a gente está aqui para viver, a gente está aqui para contribuir. E é isso, gente, só não tem como. Por mais difícil que seja, é possível. Assim, algumas pessoas podem não conseguir sozinhas, né? Justamente porque trazem tanto trauma, assim, da figura de pai e mãe, que elas não conseguem sozinhas, mas vocês não têm que passar por isso sozinhos. Existem profissionais, e aqui eu não estou falando a Carla, a Lu ou a Giselda, mas tem muito profissional no mercado, terapeutas, psicólogos, que estão aí para te ajudar nesse processo.
Mas é o que a Lu falou, é libertador, é tirar correntes que estão te puxando para baixo, que estão segurando as coisas que você quer realizar e não consegue. Aí entra justamente a questão dos 50% que as meninas falaram, né? É honrar os seus próprios 50%, porque metade de você é o papai, a outra metade é a mamãe, a gente traz deles, não dá para ficar livre disso. Então, se você não consegue honrar essas funções, peça ajuda. E não é uma coisa de ser boazinha, é por isso que eu gosto muito de falar, não se trata de... Porque tem gente que tem essa recusa, né? Tipo assim, aquele calhorda, meu pai foi um safado, meu pai foi isso, aquilo, outro e tal, e tal. Eu não quero nem ver, não quero enxergar, não quero saber daquele homem. Então tem essa decisão, assim, porque traz muita raiva dentro de si. Então, mas isso não tem a ver com ser boazinha, com seu pai ou com a sua mãe. Tem a ver com se libertar, com olhar para você e se cuidar. E estar livre para crescer na sua vida, porque se você não honra seu pai e sua mãe, você não cresce, você não consegue fazer esse caminho de sucesso e de crescimento. Então fica aí a dica. Gi, você quer acrescentar alguma coisa antes da gente encerrar? Muito bacana tudo que vocês colocaram, né? Dá para fazer um vídeo só sobre honrar os pais, né? Porque Tá. realmente é algo, é a base, né? Eu sei, igual a Carla colocou, a Lu também colocou, que são muitas tragédias, né, que as pessoas passam aí nos seus sistemas familiares, né? Mas é o mais importante, realmente é isso, porque a partir do momento que eu estou rejeitando meu pai ou a minha mãe, eu estou me rejeitando. Não tem como, sabe? Não dá, né? Que foi o exemplo que a Lu explicou da garrafinha de água, ou seja, você não tem que. A gente vê muito isso, né? Ah, eu aceito meu pai, eu aceito a minha mãe. Não, tá tudo errado, você não tem que aceitar nada. É seu, tá aqui em você, você não vai ter que. Não tem como você fazer nada. Ah, mas meu pai foi abusivo, minha mãe foi narcisista. São tantos nomes, né, que colocam. Não adianta. Enquanto você não olhar para isso, e realmente não é um processo gostoso, né? A Lu colocou isso daí, realmente às vezes a gente precisa chorar muito, mas é possível e é o necessário. É o necessário. Porque somente assim a gente vai conseguir seguir para a vida, né? Realmente, como eles ensinam. Sim. Gente, nosso conteúdo é isso. Quero só pontuar uma coisa assim, porque eu já passei, como eu sou astrólogo, o pessoal fala muito que já me perguntaram muito se eu fazia constelação. Então, constelação sistêmica ou constelação familiar não tem nada a ver com astrologia. O que a gente falou hoje, que é a terapia sistêmica, isso sim é a base da constelação sistêmica ou constelação familiar, tá? Então, não tem nada a ver com astrologia, com astro, só porque tem esse nome de constelação, não, tá? Na verdade, tem a ver com isso, né, Gi? De cada um tem o seu lugar e ocupar o seu lugar e encontrar dentro do seu sistema as desordens que existem para poder, né, voltar cada um a ocupar a função certa, não é isso? Exatamente. Você não, quando você está emaranhado, né? Eles usam muito essa palavra, né? E aí você não consegue realmente ver, porque são coisas abstratas, né? São coisas ocultas que não tá aqui no nosso físico, né? Não tá na matéria, né? Para você ver. Ah, como assim? Tô casado com a minha mãe. Como assim? Tô casado com meu pai. Então aí você usa essa ferramenta que é a constelação familiar, que tanto pode ser feita com bonecos, em grupos, né? Existe de diversas formas, ou também outras terapias, que é a que eu trabalho, que a Lu trabalha, que a gente também Isso. consegue identificar, né? Que a Carla também trabalha. A gente também consegue identificar sem pessoas, né? Sem ser com bonecos, sem ser em grupo, essas desordens também. É possível. Apenas investigando o quê? A infância, esse modelo, né, onde a pessoa foi criada, e aí você começa a ver como que está o presente da vida da pessoa, né? Você vai lá no passado e vê o que que aconteceu, e aqui no presente você linka com isso, você consegue entender qual é a informação que ela captou ali dentro dela, o que que está registrado nela, que hoje ela faz com que a vida dela apresente essas desordens. Então não tem como você não saber identificar, né? Porque é o que está acontecendo no teu presente, né? E aí fica Uhum. fácil de identificar. Gi, a gente tem um quadro aqui no Roda de Terapia
de trazer em todo vídeo a gente comenta alguma notícia que rodou por aí na semana, que o pessoal estava fazendo burburinho sobre isso, e faz um breve comentário. Você trouxe alguma notícia para nós? Alguma coisa que te chamou a atenção por aí? Não cheguei a ver notícia, não. Notícia não? Lu, hoje eu Eu também não tenho. Ixi, será que a gente vai deixar o pessoal sem notícia? Você tem, vou Lu? indicar um livro depois. Tá, Eu tenho sim. tá. Eu Aí. vi, me chamou a atenção, aí eu dei, acho que foi anteontem. Eu vi no site Microsoft, eu acho que é isso. Que acho que mais uma famosa, Preta Gil, publicou nas suas redes sociais que está com câncer no intestino. Aí eu fui ler a matéria que tem um estudo que mostra que cada vez pessoas com menos de 50 anos estão desenvolvendo câncer, que são mais comuns com idades mais avançadas, tipo 60 para lá. E aí eu não li bem toda a matéria, eu vi uns trechos, assim, não gosto muito de olhar para essas coisas, né? Assim, apesar de ter toda a subjetividade de saber disso, mas não me aprofundei, não. A questão é que eu gosto de enfatizar que as pessoas olham só para o físico, mas que essas doenças começam no emocional e vêm justamente de emaranhamentos no sistema, pode vir também, né, de uma repetição de padrão, e é muito comum, né? Eu atendo algumas pessoas que têm, eu tive pressão alta, tive isso, e a minha família toda tem. Por que será, né, gente? Porque está Uhum. repetindo padrões de comportamento que são doentios. E aí eles têm essa dificuldade de entender que nós somos um negócio que é integrado, que o físico, emocional, mental, está tudo integrado, é uma coisa só. E aí a gente consegue perceber dentro disso aqui. Aí tinha as causas, né? Sedentarismo, obesidade, que a gente sabe que também vem de dores da infância. Então, assim, vamos olhar para o emocional para poder cuidar do físico, integrar tudo, porque a gente é um ser que tem várias dimensões, mas que somos uma coisa só. É isso. Legal. Legal. Bom, então vamos para a indicação da semana. Gi, faz sua Ah, tá. indicação. Ela já está com o livro na mão. Trouxe, já que o assunto hoje era. Nossa, tá meio escuro aqui. Dá Era para sobre ver. sistêmica, né? Que é o livro do Dr. Fernando Freitas, Constelação Individual. Aqui ele aborda praticamente tudo isso que a gente falou aqui, ó. É bem legal o livro. Para quem não conhece, né? O Dr. Fernando Freitas está aqui, ó. É bem bacana esse conteúdo dele. Eu estudo bastante nesse livro dele. E Hoje a gente pode dizer que Fernando Freitas é uma das autoridades em direito sistêmico no Brasil, não é, Gi? sim, ele forma, né? Tanto no Brasil como fora do Brasil, Hum. vários profissionais. Ele tem vários cursos nessa área, né? E é muito legal. O livro vale bastante a pena. Ele explica tudo aqui sobre as leis, sobre essas desordens, né? O impacto em cada uma. O livro é ilustrado, sabe? Tem fotos do campo, né? Com os bonecos, ó. É que a minha câmera. Legal, Então é bem bacana. legal. Lu, você tem indicação? É livro também, né? Ultimamente só estou indicando livro. Aí eu vou indicar esse que eu já estou lendo, tá? Que eu até postei já no meu Instagram. Vou guardar Não as dá para marcas. O Corpo Guarda as Marcas, né? Que é os estudos mais recentes sobre trauma, traumatização e os efeitos que tem no corpo, na mente, no comportamento. Então, assim, é muito bom. Eu acho que não sei se o povo, nosso público vai se interessar, mas estou aqui indicando, né, minha gente? Porque é muito bom mesmo. Eu já ia perguntar, quem é leigo consegue ler tranquilamente esse livro, Lu? Que eu não Olha, conheço. eu acredito que sim. É uma linguagem, eu não sei se porque eu já entendo, né? Eu vou dar para alguém leigo ler e aí depois eu respondo. Mas eu acredito que sim. Vai ter um pouco de dificuldade, mas depois, se for reler. Porque é assim, né? A gente tem um assunto, a gente não entende direito, depois, à medida que vai lendo, se aprofundando, entende melhor. Mas estou indicando, gente, é porque para mim está sendo maravilhoso, assim. Nem tem como explicar a É, eu leitura. ouvi falar já desse livro, é bem legal mesmo. Eu não tenho, não. A Ediane que indica ele, né? Acho que é. Aham, Eu vi é ela do indicando. Bessel van der Kolk. É muito Bem bom. legal. Eu acredito que a linguagem dele, sim, para entender. Para Também. quem está disposta, basta isso. Aí, os buscadores que nos acompanham, é isso. É isso aí. A minha indicação já é para o lazer mesmo. É uma série que tem na Netflix, ela é nova
e eu gostei muito, porque ela mexe assim com muita linha filosófica ali, o mito da caverna, a filosofia hermetista, né? Primeiro princípio hermético, tudo é mental. Enfim, ela é bem complexa, bem futurista e chama 1899. Excelente essa série. Eu super indico, então. Agora sim, ela é interessante, mas você tem que ficar ligado, porque senão você viaja muito nela. Ela pode ser difícil de entender, porque ela é muito futurista, assim, vamos dizer assim. É bem no estilo de quem assiste, quem gostou de Matrix vai gostar dela, porque é bem aquele estilo. Muito Legal, interessante, e inteligente. Vou assistir. Final de semana eu começo. Ó, eu assisti. depois você dá um feedback, me fala o que que você achou. Tá bom. Gente, por hoje é só. Eu quero agradecer a nossa convidada, Gi, muito obrigada. Eu quero te dizer que, numa outra oportunidade, eu até gostaria de voltar a falar sobre esse sistema, o sistema da terapia sistêmica, explorando outras vertentes, inclusive isso que a gente falou, né? A questão do honrar as funções paterna e materna, a importância, as consequências, quando você não consegue honrar. E, enfim, tem muita coisa ainda que dá para falar. Eu já se sinta convidada e muito obrigada, porque realmente hoje a gente quase te sabatinou aqui, né, amiga? Ai, ai. Eu adorei, meninas. Que Amei o bom. convite. Foi muito bacana, né? É um assunto que realmente precisa aprofundar bastante. Tem muita coisa para falar sobre isso, né? E dá para falar aí várias e várias. Nossa, tem muito tema que dá para pegar e desenvolver em cima. Fico muito honrada de ter participado. Muito obrigada, né, por vocês terem me convidado. Estou divulgando o canal de vocês também. Depois eu vou postar lá nos meus stories. E peço para o pessoal que assistir também, quiser me seguir lá para conhecer um pouco mais sobre a terapia sistêmica, um pouco mais sobre como conversar com o teu subconsciente. Eu estou muito nessa pegada também, né? E aí vocês me seguem lá também, que é o Giselda Lembrando. B. Desculpa, Giselda B. Pereira, né? Mas vai É, ficar aqui na tá? legenda, tá, gente? Inclusive as nossas indicações que a gente acabou de fazer. Lu, muito obrigada, minha querida. Hoje eu não falei aquela frasezinha, né? Que a gente abraçou através desse canal a missão de tornar o mundo mais saudável e mais leve. Então, gente, por favor, não sai desse vídeo sem curtir aqui, né? Vamos plantar essa semente do bem junto com a Lu. E muito obrigada novamente pela sua presença também, enriquecendo sempre o conteúdo. É sempre maravilhoso, e Gi, adorei também. Você viu que eu fiquei mais ouvindo, viu? Foi muito boa a sua contribuição. A galera que nos assiste já sabe, deixa a curtida, comentário, sugestão, divulga, compartilha, faz a tua parte também, porque esse assunto traz muito isso de equilíbrio de trocas, a gente não falou isso, mas é da constelação também, que nós funcionamos em troca. Nós estamos aqui entregando conteúdo e quem nos assiste pode nos ajudar curtindo, comentando, compartilhando, e assim as coisas se mantêm em equilíbrio. Então, muito obrigada também, Carla. Eu estava morrendo de saudade, gente. Maravilhoso. Gente, beijo!